Você veio me destruir, Obi-Wan? Eu farei o que preciso. Então você morrerá. Fala rapaziada, tudo na paz? Mais um Mad News no finalzinho da semana, né? E hoje vamos falar um pouquinho aí do mercado de criptomoedas, da mineração, fazendo algumas considerações interessantes devido ao cenário atual. Bom pessoal, como vocês podem ver, atualmente estamos aqui com 19.999 criptomoedas no mercado. Eu lembro em 2018 quando não tínhamos aí nem 1000 moedas no mercado, né? Para vocês verem quantos projetos surgiram de lá para cá. E mesmo assim poucos vão sobreviver com o passar dos tempos. Temos atualmente 523 exchanges no mercado, o market cap, a capitalização total do mercado está abaixo de 1 trilhão de dólares, né? Ano passado chegou a barrar aí os 3 trilhões de dólares, então caiu bastante. Se nós olharmos aqui a dominância do Bitcoin está na casa dos 42,5% e do Ethereum 15,5%. Galera, a dominância é basicamente quanto da fatia do mercado a criptomoeda detém, né? Isso de acordo com a sua capitalização de mercado. Inclusive para quem quer fazer transferências aí na rede do Ethereum, hoje a taxa está bem baixa, 17 Gwei, então está bem em conta. Inclusive, se olharmos aqui para as stablecoins como Tether, USD e BUSD, ou seja, as três maiores do mercado, vemos que elas estão com market cap altíssimo. Isso tudo por conta de muita gente estar dolarizada, acreditando que o mercado não chegou no seu fundo, ou seja, que ele pode cair ainda mais. Assim, o pessoal pode acabar melhorando a sua posição, né, e o seu preço médio. Agora, falando um pouquinho do comportamento do Bitcoin nesta última semana, vimos que ele oscilou entre 17,5 e 21,5 mil dólares, e pensar que no ano passado vimos o Bitcoin alcançar o seu all-time high, né, a sua alta histórica de 67 mil dólares, dependendo da exchange, vimos a um preço ainda maior, e este ano vimos ele descer abaixo da sua alta histórica ocorrida em 2017, abaixo de 18 mil dólares, o que foi um fato inédito, já que nunca tinha acontecido antes, né, então este ano vem para desmistificar várias coisas, né, mas enfim, hoje o Bitcoin está na casa aqui dos 21,4 mil dólares, não sabemos se irá sustentar muito ou se é apenas um voo de galinha com cãibra, né, para atrair investidores aí desavisados. Alguns analistas acreditam que estamos bem próximos aí do fundo do Bitcoin e a partir daqui poderemos ter breves pumps e lateralização. Outros já acreditam que ele pode cair mais 20% antes dele pensar em subir. Temos aqueles mais agressivos, né, que acreditam que o Bitcoin chegará nos 10 mil dólares. E se chegar neste ponto, pode saber que nós teremos uma liquidação em massa de investidores, mineradores e capital institucional. E temos aqueles mais extremistas ainda que estimam o Bitcoin a 3, 7 mil dólares. Nesse ponto o caos já estará instaurado, né, pessoal? E ainda temos aqueles analistas otimistas, né, que acreditam que o Bitcoin chegará a 100 mil dólares ainda este ano. Então análise e ponto de vista é o que não falta. Quanto ao Ethereum, hoje ele está subindo cerca de 5%, com uma cotação aí de 1.227 dólares. Uma recuperação interessante. Contudo, essa subida não é muita coisa, né, se for comparar com a queda dos últimos 3 meses. Ele já acumula uma queda de 61%. Para vocês verem como as coisas mudam muito rápido. Ano passado, estávamos falando em Ethereum atingir 10 mil dólares. Hoje, já estamos falando em ele atingir 420 dólares até menos. Então, o criptomercado é igual ao Pokémon. Vai de Charmander a Charizard rapidamente. Mas temos alguns pontos interessantes que podemos ressaltar que estão colaborando para essa queda, pelo menos no curto prazo. Uma é a situação ocorrida na Celsius, uma empresa de staking lending, né, empréstimos de criptomoedas, que congelou bilhões basicamente da sua plataforma por conta de um problema de falta de liquidez. Inclusive, o criador da plataforma deu uma sumida aí das suas redes sociais. Acredita-se que seja para focar, né, na solução dos problemas. Outro é o empréstimo de cerca de 4 bilhões que foi realizado para mineradores, que está para ser liquidado. Com a baixa da mineração, alguns mineradores estão passando a ter uma receita negativa aí em alguns equipamentos. Então muitas empresas de mineração estão despejando bitcoins, vendendo cada vez mais para se manter. Não é algo generalizado ainda, uma vez que grandes farms com equipamentos mais eficientes conseguem sustentar uma queda maior. Contudo, isso aí mostra que o mercado não está para brincadeira. Houve até um recente hack, né, na blockchain da Harmony, onde os hackers conseguiram levantar 100 milhões de dólares ao invadir a ponte da Origin, né, com o blockchain do Ethereum. Lógico que para esse mercado 100 milhões não é muita coisa, mas já descredibiliza um pouco o projeto. Fora o resgate de ETFs que podem ter colaborado para a queda do mercado, bem como a dificuldade de aprovar ETF spot de Bitcoin. Essas são as situações, né, no curto prazo, né, pessoal, mas vale destacar ainda que o cenário atual mostra que o mercado de criptomoedas está cada vez mais correlacionado
relacionado aos investimentos tradicionais. Cada vez mais ele oscila e é impactado por aumento de taxas de juros, inflação, por acontecimentos globais, conflitos, recessões, enfermidades, crises de saúde alimentares, volatilidade do mercado, petróleo, bolsas de valores no geral. Tudo que traz um sentimento negativo ao mercado tradicional acaba comprometendo as criptomoedas também. Não é à toa que o gráfico de sentimento e medo em relação ao mercado de criptomoedas está em extremo medo, faz um tempinho já. Eu acredito que parte disso é por conta dos investidores em ambos os mercados, ou serem os mesmos, né, ou até terem estratégias parecidas. Fora que aumentou bastante o capital institucional nas criptomoedas nestes últimos 2 anos. O ápice da descentralização nas criptomoedas seria se o Bitcoin se libertasse aí das amarras do mercado tradicional. Contudo, hoje é bem difícil disso ocorrer, porque apesar da descentralização que algumas criptomoedas oferecem, a adesão por países, governos e instituições está cada vez maior. Ainda mais depois da situação que aconteceu na Terra Luna, que colocou em evidência as stablecoins, o que gerou uma imagem extremamente negativa para as moedas lastreadas em moeda fiat, fazendo com que países pautassem em legislações mais pesadas para as criptomoedas. Então agora, mais do que nunca, as criptomoedas estão em evidência e o governo só ficará feliz quando estiver levantando uma grande fatia aí deste bolo. Até falando na Terra Luna, pessoal, o Tether está para ser auditado, ou seja, querem verificar se ele tem tudo que diz ter e se funciona da forma que diz funcionar. E isso é algo positivo e negativo ao mesmo tempo, pois se encontrar qualquer discrepância nessa auditoria, o Tether, como é a maior stablecoin do mercado hoje, poderá trazer uma vibe muito ruim aí, né, para as criptomoedas. Vale destacar que quem contratou a empresa para realizar esta auditoria foi a própria Tether, né? Então sabemos que é difícil de dar algo ruim nessa situação. E só para deixar claro, pessoal, não é somente as criptomoedas que estão nessa situação de queda e desvalorização, viu? O mundo todo está em uma recessão econômica muito grande, inclusive grandes empresas. Se olharmos aqui o percentual de queda das altas históricas das empresas aí mais conhecidas no mercado, notem várias empresas caindo aí 20, 30, 70% até mais em relação à sua alta histórica. Então, para quem estava desacreditado nas criptomoedas, lembre-se que esta queda é generalizada. Agora vamos às respostas aí a alguns questionamentos aí que foram feitos nos comentários do YouTube. Uma pergunta que o pessoal está fazendo muito é quando o Bitcoin alcançará o seu fundo, quando ele chegará no vale deste ciclo aí de mercado e tenderá a subir novamente. Galera, na minha opinião, será quando o cenário macroeconômico começar a se estabilizar, o aumento das taxas de juros e inflação dos países começarem a perder força e ter uma reversão, os investidores começarem a ficar mais seguros em alocar o seu capital da renda fixa e títulos de governo, né, para a renda variável. Aí sim nós teremos como vislumbrar, quem sabe, um novo ciclo de alta exponencial. Por enquanto, eu acredito que ficaremos na lateralização do mercado com leves pumps, com o Bitcoin variando aí entre 16 e 32 mil dólares e com oscilações mais agressivas aí no caso das altcoins. Dependendo se a inflação e as taxas de juros subirem mais e as condições do cenário macroeconômico ficarem piores, podemos ter quedas ainda maiores, né? Por quanto tempo será assim? Possivelmente que possa ser por alguns meses a anos, podendo se estender inclusive até o próximo halving do Bitcoin. Já temos grandes nomes do mercado comentando que só veremos o Bitcoin nas alturas em 2024 ou 2025. E eu concordo parcialmente com essa posição. Eu acredito que para mudar, né, para reverter este cenário atual, teríamos que ter algum acontecimento muito positivo, suficiente para não ser afetado pelo cenário macroeconômico. Mas sinceramente no curto prazo não vejo como isso seria possível hoje. Inclusive quem acompanhou a última reunião do Banco Central dos Estados Unidos, eles comentaram sobre a situação econômica atual. Eles falaram que as taxas de juros, elas já vinham subindo antes mesmo da pandemia, antes mesmo do conflito entre a Ucrânia e a Rússia, e que a situação econômica atual do país se assemelha com o que ocorreu em 2020 lá nos Estados Unidos, ou seja, uma recessão econômica de pelo menos 2 anos, o que se alinha com o que o pessoal está falando aí, que o mercado cripto só irá retomar lá em meados de 2024 ou 2025. Lógico que isso não quer dizer, né, que não temos como rentabilizar no mercado lateralizado ou em baixa. Tudo vai depender da estratégia que você está usando. Galera, eu vou fazer algumas considerações finais aqui. Eu sou um holder fiel aí, né, de criptomoedas, mas isso não quer dizer que eu vou ficar com as moedas sem mexer para o resto da vida e nunca realizar lucro. Eu vi uma galera de 2021 para cá comprar uma criptomoeda, ela valorizar um horror aí 2, 3, 4, 5 vezes até mais, o camarada segurar essa moeda na carteira e agora o mercado em baixa, a criptomoeda está valendo menos do que ele comprou antes. E se vender agora vai acabar realizando um prejuízo, porque ela desvalorizou muito. Vamos dar um exemplo, o Bitcoin. O
camarada compra o Bitcoin lá a 10 mil dólares. Aí nós temos um boom do Bitcoin, começamos um ciclo de alta no mercado e o Bitcoin sobe para 100 mil dólares. Aí o camarada pensa, eu não vou vender agora porque ele vai subir mais, vou esperar. E de fato ele pode subir mais, né? Nós não sabemos. Mas aí o Bitcoin não sobe e volta para os 10 mil dólares novamente. Ou pior, pode cair abaixo de 10 mil dólares, chegar lá a 3 mil dólares, 5 mil dólares e por aí vai. Resumindo o que aconteceu, você vai acabar perdendo de realizar um lucro nem que seja parcial, se realizar agora vai ter prejuízo e perdeu todo o ciclo de alta do mercado, que agora pode demorar meses ou até anos para voltar. Então tem algumas coisas que eu acho fundamentais neste mercado. Primeiro é a gestão de risco, nunca invista mais do que pode. Segundo é a paciência, o mercado oscila demais, então cuidado com os nervos. Terceiro, e muito importante, é realizar o lucro, tem que realizar lucro, nem que seja parcial. Quarto, tenha dólares na carteira para aumentar a posição nas quedas grandes. Tem que ter dólares na carteira, pessoal. Não pode estar sempre 100% posicionado somente em criptomoedas. E quinto, proteja o seu capital na queda. Essas aí são algumas coisas que eu acho fundamentais no mercado. Tem mais coisas, né, pessoal? Mas essas aí são as principais que eu uso, né, e adoto. E trazendo o resultado da enquete que foi feita com a galera, tivemos quase 2 mil votos, né, com o seguinte questionamento: onde o mercado chegaria depois das decisões do Fed em aumentar as taxas de juros aí dos Estados Unidos em 0,75%. E o resultado foi este: 18% acreditam que o Bitcoin chegará a 18 mil dólares e o Ethereum a 900 dólares. 17% acreditam que o Bitcoin chegará a 16 mil dólares e o Ethereum a 700 dólares. 26% acreditam que o Bitcoin chegará a 14 mil dólares e o Ethereum a 500 dólares. A partir daqui, a mineração já estaria bem ruim, né? Ainda mais se a dificuldade não acompanhasse a queda. 9% acreditam que o Bitcoin chegará a 12 mil dólares e o Ethereum a 300 dólares. É baixo, viu? E 30% acreditam que o Bitcoin chegará a 10 mil dólares e o Ethereum a 100 dólares. Galera, se chegar a isso, podemos bater no peito e falar: o inverno chegou, a era glacial chegou. Até porque neste ponto, muitos investidores aí, né, e mineradores estarão vendendo as suas moedas, principalmente o capital institucional. Nesta mesma publicação teve até alguns comentários que o pessoal falou que o Bitcoin chegaria a zero e outros falando que já chegamos ao fundo da queda e que ele começaria a subir. Quanto à mineração, hoje com 368.7 MHz por segundo, estou estimando fazer 0.1366 ETH por mês, convertendo, né, cerca de R$865. Hoje, o Ethereum teve um leve pumpzinho, né? Mesmo assim, na minha situação atual, com as minhas placas de vídeo aí sendo RX 480 de 8 GB, GTX 1070 de 8 GB, GTX 1060 de 6 GB, é como se eu estivesse minerando com um Opala, né? Ou um Chevette 74 Tubarão. Então, com este rendimento, eu já não pagaria nem a energia elétrica mais. E pensar que em fevereiro de 2022, com 340 MHz por segundo, eu estava estimando aí 0.1658 ETH por mês, cerca de R$2.669. Que em outubro de 2021, com 363 MHz por segundo, eu estava estimando 0.2091 ETH por mês, cerca de R$4.905 por mês. E que por volta de fevereiro a março do ano passado, com cerca de 300 MHz por segundo de média, cheguei a estimar 0.5351 ETH por mês. Isso aí daria mais de R$12.000 aí na época. Então os tempos mudaram muito. De lá para cá tivemos muita coisa acontecendo. O hash rate da rede aumentando de forma exponencial, assim como a dificuldade desenfreada, né? O que aumenta a competitividade aí dos mineradores na recompensa dos blocos. Ambos já deram uma corrigida, né? Afinal, quando o mercado está em baixa, sempre temos mineradores saindo da rede. Mesmo assim, ainda não foi suficiente para trazer aquela rentabilidade extremamente positiva a todos. Fora que estamos diante aí da bomba de dificuldade na rede, né? Que por mais que já tenha uma programação de ser adiada agora em junho, de jogar ela lá para metade de setembro, como não foi ainda, o tempo do bloco minerado já subiu para 16 segundos, o que impacta diretamente aí na nossa rentabilidade. Assim que ela for adiada, o tempo de bloco volta ao normal, né, os seus 13 segundos, e talvez tenhamos um leve pump na rentabilidade da mineração do Ethereum. A cotação do dólar também, que ano passado chegou a beirar aí os R$6, hoje já está por volta de 5,20. Tivemos a atualização London ainda em agosto do ano passado, que incluiu a queima de taxas na rede do Ethereum,
que também impactou a rentabilidade, né, final com o tempo. Com a baixa movimentação do mercado também estamos encontrando menos blocos grandes, né? E por fim, a cotação das criptomoedas que caíram demais. Ano passado nós tínhamos o Ethereum a mais de $4.000, com analistas projetando inclusive ele a $10.000. E hoje nós temos ele aí a $1.200. Ele chegou a cair abaixo de $900 nessa queda, né, pessoal? Contudo, nós tivemos este leve pump aí e ele voltou para casa dos $1.200. Então o cenário de rentabilidade da mineração mudou bastante, o ciclo de alta da mineração está se encerrando e estamos entrando em um ciclo de baixa da mineração, onde alguns vão conseguir manter minerando aí até o último bloco, principalmente quem tem menos custos, né? Alguns vão otimizar os seus sistemas em busca de reduzir os custos, como comprar energia de alguém ou até dispor de painéis solares. Alguns vão desligar aí as placas mais gastadeiras, né? Alguns vão trocar placas gastadeiras por placas mais eficientes. Alguns vão desligar as suas máquinas por conta do custo energético. Alguns vão minerar somente em períodos que a energia está mais barata, né, ao longo do dia. Outros vão vender os seus equipamentos. Então temos várias formas de atuar e nenhuma delas está errada. Afinal, cada um tem que realizar a sua análise individual e ver o que faz mais sentido para a sua situação. Quanto ao possível cenário daqui para frente para a mineração, principalmente por placas de vídeo, é algo que vale analisar com cuidado. Estamos em uma situação em que o Ethereum pode atualizar a sua rede e deixar de ser minerado aí por placas de vídeo. Quando? Não sabemos ainda, mas pode ser agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro ou até somente em 2023 ou nunca acontecer, não sabemos. Nem os desenvolvedores sabem ao certo. Contudo, devido ao andar da carruagem, parece que esse ano vai acontecer. E com isso teremos uma redução significativa da rentabilidade da mineração por placas de vídeo, uma vez que hoje o Ethereum é responsável por mais de 90% da receita diária da mineração. Isso desconsiderando logicamente o algoritmo SHA-256 do Bitcoin. É um fato. Eu fiz um vídeo mostrando o artigo da BitPro, que ele fala sobre um possível cenário da mineração por placas de vídeo após esta atualização do Ethereum. Vale a pena dar uma olhada, né, e pensar por esta perspectiva também. Inclusive o nosso mago das planilhas, o Breno, ele até fez uma planilha mostrando a receita diária da mineração de mais moedas do que nós temos no artigo. Tudo com base na emissão de blocos, recompensa de blocos, cotação de moeda e por aí vai. E notem aqui, né, eu fiz um extrato simplesinho aí da planilha que ele fez, que hoje o Ethereum possui cerca de 97,95% da receita total diária aí de criptomoedas mineráveis, né, excluindo logicamente o Bitcoin. E na sequência o Ethereum Classic com 2,03%. Lógico, né, pessoal, que isso é tudo no momento que eu estou fazendo este vídeo. Pode alterar dependendo da data que você vai ver este vídeo. E como sabemos, o grande problema do Ethereum atualizar é o seu alto poder computacional migrar para outras moedas. Isso pode acabar comprometendo a rentabilidade delas, jogar o preço delas lá embaixo e aumentar estratosfericamente a dificuldade. E é aquela coisa, todas as moedas têm um teto de blocos a serem emitidos aí diariamente. Com isso, se a cotação das moedas não subir o suficiente, teremos aí um tempo obscuro pela frente. Inclusive no site Bitcoin Charts temos um gráfico do histórico de lucratividade do Ethereum com base em 1 MHz por segundo aí na paridade dólar. E notem que o auge do mercado de mineração foi aqui entre agosto mais ou menos, né, de 2020 e janeiro de 2022. Então este aí foi nosso auge. Depois foi somente queda. E hoje estamos em um patamar que a rentabilidade de 1 MHz por segundo pareado no dólar está parecido com o que estávamos em 2020, antes do boom da mineração, antes de julho de 2020. Podemos até identificar, né, por esta linha branca aqui do gráfico. Então, galera, possivelmente este ciclo de mineração com lucratividade barra rentabilidade alta está terminando. Quanto ao Dual Mining, tem uma galera ampliando a sua rentabilidade dessa forma. Hoje, sem a Toncoin, né? Já que as carteiras que distribuíam a Ton secaram. Até fiz um vídeo sobre uma possível substituta direta dela, né? E ao que tudo indica, foi para ela mesma que o pessoal migrou, a Alephium. Então, os Dual Miners hoje estão no Ethereum mais a Alephium, dependendo da placa de vídeo, né, e do custo energético. Lembrando que para realizar o Dual, tem que ter uma fonte dimensionada, conseguir dissipar o calor da rig de forma eficiente. A mineração Dual não pode comprometer demais o hash rate do Ethereum, então você terá que colocar numa calculadora, né, para identificar se está valendo a pena ou não. Tem que ter noção que o Dual Mining estressa mais a placa de vídeo, fazendo com que ela consuma mais energia e esquente mais. Então, quem tem custo energético elevado aí, né, pode talvez não valer a pena. Então tem que realizar aquele estudo. E aproveitando o gancho que falamos em energia elétrica, a ANEEL, Agência Nacional da Energia Elétrica, aprovou um reajuste de até 64% nas bandeiras tarifárias aí de energia. Basicamente o que subiu foi as tarifas das bandeiras, né? Para vocês se ambientarem, a mudança da cor da bandeira indica a mudança no cenário de geração da energia, do mais favorável, né, por exemplo, usando energia renovável, ao mais desfavorável,
usando energia hídrica, por exemplo. Então temos três bandeiras aqui, a verde, a amarela e a vermelha. A verde, ela não tem adicional de consumo. A amarela, ela aumentou 59,5%, saindo de R$ 1,87 para R$ 2,98, ou seja, R$ 2,98 a mais a cada 100 kWh consumido. A vermelha tem dois patamares, né, que está diretamente ligada aos custos para gerar essa energia. Então a vermelha patamar 1 subiu de R$ 3,97 para R$ 6,50 a cada 100 kWh consumido. E a vermelha patamar 2, ela subiu de R$ 9,49 para R$ 9,79 a cada 100 kWh consumido. Então, possivelmente para a grande maioria, a mineração se tornará mais custosa energeticamente falando. Utilizando o site do nosso grande Rafatec, podemos ver que o ROI, o retorno do investimento isolado das placas de vídeo, está bem alto. Considerando o cenário atual, mesmo com a queda dos preços das placas de vídeo, temos algumas aqui com ROI de mais de 100 meses. É muito alto. Desta forma, por exemplo, quem tem grandes custos aí com energia elétrica e até outros custos agregados, não se tornaria um investimento viável no momento, na minha opinião, né? Contudo, temos o outro lado, do mercado subir, a demerge adiar e agora ser uma oportunidade por conta dos preços baixos aí que se encontram as placas de vídeo. Por isso tem que ter aquela avaliação individual. Agora, para quem não tem custo energético por possuir algum sistema de painéis solares, o ROI mais bobinho hoje, considerando o cenário atual, né, em uma RTX 3070 Ti, é de 23 meses. Isso no preço que ela está aqui no site, com o pumpzinho que o Ethereum teve, sem considerar custos e sem considerar que a demerge afetará a mineração negativamente. Cara, esta placa aqui, RTX 3070 Ti LHR por R$ 4.199 é um preço ótimo. Quem diria que nós iríamos ver uma placa deste calibre a este preço? E ainda pode cair mais dependendo do andamento do mercado. E ao contrário também, né? Pode subir. Se a mineração voltar a se tornar rentável ou se ela der um pump significativo, pode ter certeza que as placas de vídeo também subirão de preço. Se nós olharmos aqui pelo site do Rafatec, em março, esta 3070 Ti estava custando aqui em torno de R$ 7.299,90 na Kabum. E hoje ela está custando aqui, ó, R$ 4.199,90. É uma redução de 43%. Isso em apenas 3 meses praticamente, para nós vermos como a mineração impactou no preço das placas de vídeo. Fora que agora a Nvidia deve estar querendo liquidar as placas que estão em estoque, né? Não é à toa que deram aí uma adiada breve nas RTX série 4000. Eu particularmente acho um preço justo, já está barrando inclusive o preço sugerido. Para quem é gamer, eu acho uma baita placa neste preço, na minha opinião, é um excelente custo-benefício. Agora, para a mineração, por estar na baixa, temos que analisar. Lembrando que uma andorinha na mineração não faz verão. Então, mesmo com essa placa aí com preço baixo, teremos hoje que ter pelo menos algumas delas para valer a pena, né, minerar. Já no AliExpress temos placas mais baratas ainda, podendo reduzir mais os seus preços com cupons e tudo mais. Lógico, tem que verificar muito bem o vendedor, avaliações, se a placa é de mineração é exclusiva ou não, se ela não está com a BIOS modificada ou se ela só funciona com driver específico ou até restringe o seu uso a determinadas placas-mães, né? Que nem é o caso da RTX 3060 Mobile. Quanto ao mercado secundário, o mercado de usados, ele já está lotando aqui em OLX, Mercado Livre, Marketplace de Facebook. São desde placas de vídeo a rigs de mineração completas à venda. E não está tão fácil de se desfazer desses equipamentos, né? Já que houve uma queda significativa, principalmente nos preços das placas de vídeo novas. Não é à toa que nós já identificamos vendas em lotes de GPUs e inclusive leilões, ou seja, muita gente está injetando parte aí dos equipamentos utilizados para mineração. Galera, espero que todos consigam, né, ficar bem. E vamos a um alerta, tanto para o comprador quanto para o vendedor. Galera, cuidado, há muitas situações complicadas acontecendo aí neste mercado secundário, desde furtos, calotes, máquinas com defeito, então fiquem sempre alertas quem for comprar ou vender. Pessoal, e eu estava acompanhando aqui o último encontro dos desenvolvedores do Ethereum, fiquei até conversando no chat com o pessoal, né, falando do impacto da demerge na mineração e tudo mais, e pelo que eu vi, as opiniões são bem mistas, inclusive no pessoal de lá. Alguns acreditam que após a demerge a mineração não será lucrativa, outros que surgirão outras moedas, então tá bem dividida. Mais uma vez mostrando que a análise para investir ou não deve ser individual. Bom pessoal, o vídeo de hoje foi esse, um pouco mais longo, né, mas a ideia era trazer um panorama geral do mercado cripto e da mineração. Tamo junto, sucesso e como sempre a modo Doom, bora minerar até o último bloco.